Olá, queridos. Boa tarde a todos. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho Oponopono Anjos, voltando com mais uma leitura, continuação da leitura do livro Limite Zero, do Dr. Hugh Lane e Joe Vitale. Nós terminamos na leitura da semana passada, na sexta-feira, na página 87. E agora nós vamos dar continuidade a essa leitura, que é o capítulo Uma Refeição com o Divino, quando Joe Vitale relata a experiência que ele tem com o Dr. Hugh Lane no almoço, no jantar que ele oferece no Texas. Então eu vou voltar só um pouquinho o que o Dr. Hugh Lane fala com as pessoas. Se você já esteve no Havaí, a palavra Ra significa inspiração. Vai é água e I é o divino. Havaí é o alento e a água do divino. É isso que a palavra Havaí significa. A palavra Havaí é em si um processo de limpeza, de modo que quando estou em qualquer lugar e faço uma verificação, digo, por exemplo, antes de entrar na sala, o que estou precisando purificar que eu não sei? Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então, o que é? Opa, perdão. Só arrumando aqui. Deste modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Havaí, ele obterá as informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta ao zero. Então, o que o Dr. Hugh Lane está falando aqui é que ele usa essa ferramenta, Havaí, que é essa palavra. Inclusive, existe uma explicação, né, para o nome Havaí. Os povos nativos, eles não consideravam Havaí o lugar onde eles estavam, mas exatamente isso, o alento e a água do divino. É como se eles estivessem na presença do divino, estando ali no Havaí, né? Então, ele usa a palavra Havaí como uma ferramenta de purificação de memórias. E nós podemos fazer a mesma coisa, podemos usar a palavra Havaí como um processo de purificação. Então, quando você faz o processo de limpeza chamado Havaí, ele obterá as informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta ao zero. Então, eu estou fazendo a leitura que eu encerrei na semana passada, na sexta-feira, dando continuidade aqui. Somente em zero, e uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode servir a dois amos, um de cada vez. Ou ela servirá ao seja o que for que está acontecendo na sua mente, ou servirá à inspiração. Essa outra coisa é chamada de memória. Então, toda essa energia que nós temos na nossa mente subconsciente, nas nossas células, no nosso DNA, que se manifesta através da nossa vibração. A gente vibra e aí atrai as situações que nós estamos vivenciando. Isso são as nossas memórias. Quando nós eliminamos essa energia, passamos a nos conectar, a manter um equilíbrio entre as três mentes e nos abrir para o divino que há em nós, nós passamos a ouvir a inspiração e essa também pode ser a nossa condutora na nossa jornada. A noite estava ficando ainda mais fascinante. A partir desse ponto, o Dr. Hugh Lane aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração vem da inteligência divina e ela está em vocês. Ela não está lá fora em algum lugar. Vocês não precisam ir a lugar nenhum. Vocês não precisam ir lá. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em vocês. Quem tiver esse livro, marca essa parte, porque essa parte, assim, é importantíssima, né? A gente fica sempre buscando onde que tá, quem vai me dar a resposta, onde que eu encontro Deus, qual que é o meu espaço de encontro com o divino. E ele fala, não precisa ir a lugar nenhum, a inspiração está em vocês. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples, os havaianos o chamam de almakua. Al significa através de todo tempo e espaço. E Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus. O que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites.
Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Não só apenas sabe o que está acontecendo, como sabe o que é melhor para cada um de nós. As nossas centelhas divinas, os nossos almacuas, eles se conectam e sabem exatamente qual é o caminho, qual é a nossa jornada, o que a gente precisa, o que é o melhor para cada um de nós. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Uhani. Depois temos o subconsciente, que os havaianos chamam de Uniripili. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? Assim, o que estamos dizendo, o que estou compartilhando com vocês, é que a sua identidade consiste nesses elementos da mente. Não mente, cabeça, cérebro, tá, gente? Quando a gente fala mente, nós não estamos falando de cérebro. Cérebro é uma parte do nosso corpo que possibilita o funcionamento da mente consciente. Mas mente é energia. Nós não sabemos onde estão os nossos pensamentos. Nós podemos até localizar ali, através dessa tecnologia, né? O impulso que uma célula do cérebro dá e quando há um pensamento. Mas onde que ele está exatamente, né? Como que eu consigo imaginar uma praia, o oceano, coisas imensas nesse lugarzinho tão minúsculo que é dentro de uma célula cerebral? Como que cabe ali dentro, né? Porque não é algo físico, está se manifestando numa energia. Como que é essa energia? Onde que ela está localizada? Né? Então, isso é que é a mente. Mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, essa mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino. Isso é zero. Mas por que vocês iam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível. Tudo. Então, agora, isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso, porque eu ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino. O que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não saberão. Onde está? Onde está? Fui purificado. Vamos lá, diga-me onde está. Eu me esforçarei mais. Na maior parte das vezes, vocês não saberão. Então, nós carregamos em nós esse vazio, que é quando nós somos preenchidos pelo amor divino, pela nossa existência divina, por nossa conexão, pela nossa consciência eu sou. Eu sou a verdade e a vida. Esse eu sou somos nós. Nós carregamos a nossa consciência de centelha divina aqui. E quando nós purificamos as memórias, quando nós liberamos, quando nós mostramos para o universo, para o divino, para a inteligência divina, que nós estamos dispostos a fazer essa jornada de limpeza, nós somos preenchidos por inspiração. Nós nos entendemos como seres completos, como seres que não precisamos mais da afirmação do amor do outro, porque nós carregamos isso tudo dentro de nós. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. Então, quanto mais a gente pensa, isso é bobagem, não acredito em nada disso, essas coisas não funcionam comigo, nossa, eu tenho muito para purificar, não, tenho muito trauma, muitas questões que não dão certo na minha vida, isso não vai funcionar comigo. Lá vai isso acontecer de novo. Tá vendo? Eu começo a fazer o Ho'oponopono e começa a dar tudo errado. Tudo dá errado para mim, nada dá certo, eu não consigo fazer as coisas direito. Então,
Isso é mente consciente. Gente, tá fora do ar por quê, hein? Me fala. Vocês não estão conseguindo me ver, não? Só me dá um retorno aqui, por favor, porque para mim tá ao vivo normal. Então, só me dá uma notícia aqui, por favor. Gratidão. Olá, Rosilene, Jane. Só me deem um retorno se vocês estão me vendo. Quem tá aqui tá me assistindo, tá conseguindo me ouvir? Ok? Tô vendo uma mãozinha aí. Dá um retorno, por favor. Então, quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado, normal. Ah, ok. Gratidão. Gratidão, Sandra e Francelino. Ok. É o que os havaianos denominam-me, desculpe minha linguagem, Kukai Pa'a. Alguém que sabe o que Kukai Pa'a significa? Significa prisão de ventre intelectual. É quando a gente fica repetindo as mesmas coisas, a gente repete os mesmos pensamentos que geram as mesmas emoções e a gente não consegue vibrar de uma forma diferente do que a gente está vibrando e muito menos ouvir o divino. Ai, gratidão, porque eu acho que tá dá um delay, né? Deixa eu só ver o que tá aqui. Para ver o texto sobre limpeza. Ah, tá. Depois eu vou... Ok, Odete, depois eu te dou um retorno, ok? Ah, tudo ok. Beleza, então, vamos lá. Então, significa prisão de ventre intelectual. Se prisão de ventre intelectual, gente, é uma repetição de pensamentos que não nos servem para nada, que deveriam ser eliminados. E que a gente não consegue eliminar porque, na verdade, a gente fica só dando mais energia para eles. Ah, nada dá certo comigo. Ah, porque desse jeito. Olha o que vai ser desse ano. 2020 acabou. Não vai ter jeito mais. Estou morrendo de medo. Isso é uma prisão de ventre intelectual. A gente fica repetindo e fortalecendo uma energia. Lembra que eu falei assim, de onde que estão os pensamentos? Onde estão, quando eu imagino o mundo, o planeta e o universo, quando eu imagino coisas imensas, onde que isso está, esse meu pensamento? Isso é uma energia. E essa energia, quanto mais eu fortaleço ela, mais ela ganha força. Ganha força em mim, inclusive nas minhas células, principalmente pensamentos repetitivos, gente. Isso vai transformando em doença. A gente fica doente. A gente se conecta com aquilo que não serve para nós, mas começou aqui, ó, pelas nossas escolhas, pela escolha do intelecto, pela nossa mente consciente, pela nossa mente que pensa. Começa por ela. E aí a gente fica alimentando isso, alimentando essa energia. E aí na hora que a gente fala assim, eu comecei a fazer no Ho Oponopono e deu tudo errado. Porque eu comecei a fazer no Ho Oponopono e deu tudo errado. Comecei a fazer o Ho Oponopono e deu tudo errado. Mais ainda, estamos novamente fortalecendo uma energia que vai entrar para as nossas células como uma verdade e isso vai ter que se manifestar. Comecei a fazer o Ho Oponopono e estou enfrentando situações que estão me permitindo purificar. Por que não pode ser essa a frase? Gratidão, universo. Porque agora que eu comecei a fazer o Ho Oponopono, eu estou consciente daquilo que eu quero mudar na minha vida, através das situações que estão aparecendo para mim. Ao invés de ficar nessa prisão de ventre intelectual aqui que o Dr. Hugh fala. Uma pessoa perguntou, mas se eu tenho problema com outra pessoa, você está dizendo que sou eu e não a outra pessoa que precisa ser corrigida? Nós não estamos falando de correção, é de mudança de pensamento. Vamos ver o que o Dr. Hugh fala. Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. Dr. Hugh declarou, você está reagindo à memória que está aflorando. Não é a pessoa. Gente, vamos imaginar, eu tenho uma pessoa na minha vida que me faz muito mal. Ela prejudicou minha família, ela me prejudica, ela me faz mal, ela me persegue. Essa pessoa, ela é um ser divino assim como eu sou. Ela carrega dentro dela a centelha divina como eu carrego. O que está acontecendo entre nós duas é uma manifestação de uma energia que nós já compartilhamos e que ela está reagindo a essa energia. Ela, através das memórias que ela carrega, dessa energia que ela carrega, ela se conecta com a emoção de tal forma que ela reage a essa emoção fazendo mal a mim. É claro que ela teria escolha de não fazer mal.
Mas quantas vezes, mesmo tendo escolha, nós fazemos coisas que depois a gente pensa que não deveria ter feito? Quantas vezes, só depois de um tempo, a gente consegue olhar lá para trás e falar assim, eu não devia ter feito isso? Não devia ter me conectado com essa pessoa, não devia ter falado com ela desse jeito, não devia ter feito o que eu fiz. Quando nós estamos desalinhados entre as três mentes, quando nós não conseguimos nos conectar com esse divino que há em nós, a gente não consegue ver o divino no outro. E aí o Dr. Hewlett explica, você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória e não com a outra pessoa. Não é a outra pessoa que está te fazendo mal. Ela está reagindo a uma energia que nós compartilhamos. E é por isso que a gente reage também, porque aí ela entra e pega na nossa mente subconsciente, que é a das emoções, e nós permitimos que a nossa criança interior assuma a frente, assuma o volante do carro da nossa vida. Ao invés de a gente falar assim, você é criança, você é emoção, você fica no banco de trás. É importante a sua presença e eu sou grata pela sua presença na minha vida. Mas quem conduz esse carro sou eu, mente consciente, alinhado com as três mentes, conectados ao divino, com a confiança que o Pai está nos conduzindo também. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse, estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Em seguida, ouvi a divindade dizer, bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. São os pensamentos repetitivos que ela tem, as crenças que ela tem sobre ela mesma, as crenças que ela tem sobre as outras pessoas e como que as pessoas reagem a ela. Eu conto essa história de Ike. Ike, eu tenho um texto que fala sobre isso. Tinha um pescador na entrada de uma cidade e ele estava sentado lá e passou uma pessoa nova que estava chegando na cidade. E essa pessoa perguntou para ele assim, como que é essa cidade? E ele falou assim, como é a cidade de onde você vem? E a pessoa respondeu assim, nossa, as pessoas são péssimas, elas nos traem, elas nos tratam mal. É muito difícil, era muito difícil onde eu morava. E aí o pescador responde, pois nessa cidade é igual. Aí chega uma outra pessoa e pergunta para ele, como é essa cidade? E ele pergunta para essa outra pessoa, como era a cidade de onde você vem? E ele responde, a cidade era uma cidade muito amorosa, as pessoas eram gentis comigo e me ajudavam. E ele responde, essa cidade é a mesma coisa. Não são as pessoas ao nosso redor que definem como que as coisas acontecem. Começa primeiro pela gente, pelas crenças que nós temos, por aquilo que nós acreditamos, pelos pensamentos que nós temos, pela forma como nós vemos as dificuldades que nós enfrentamos. Ah, as pessoas são assim mesmo, elas são difíceis, elas são complicadas. Outro dia eu ouvi uma frase assim, porque as mulheres, elas não se unem. Mentira! Quando a gente quer, quando a gente acredita e quando a gente se conecta, isso pode ser uma grande mentira. Porque é o que a gente carrega. O que a gente carrega, a gente consegue manifestar. A gente manifesta, a gente atrai para a nossa vida. Nós nos apoiamos, nós mulheres nos apoiamos, nós damos força umas às outras, nós somos confidentes, nós somos pessoas conectadas com o divino, assim como os homens também são. Também são. E é essa conexão que a gente tem que começar a entender. E começar a nos perceber. E perceber o que acontece conosco, que nos incomoda, como essas memórias se manifestando. O Dr. Hewlett explicou, então, que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia, ele examina a si mesmo e não a pessoa que telefonou, gente. Isso é muito difícil pra gente, porque é muito diferente, né? Mas é possível. Há pouco tempo, por exemplo, recebi o telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. Ela disse, a minha mãe tem tido fortes dores no quadril há várias semanas. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava fazendo a seguinte pergunta à divindade. O que está acontecendo em mim que me fez causar a dor dessa mulher? Qual é a energia que eu compartilho com ela e que eu estou aí nesse processo de dor dela?
Como posso corrigir esse problema dentro de mim? Recebi as respostas para as minhas perguntas e fiz o que me foi indicado. Mais ou menos uma semana depois, a mulher voltou a me telefonar e disse: a minha mãe está se sentindo muito melhor agora. Isso não significa que o problema não se repita, porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema. Então, uma dor no quadril tem uma questão que está no Dr. Hugh que ele purificou e que tirou a dor dela. Mas se essa dor no quadril estiver associada a uma outra memória também, a um outro registro energético, essa dor pode voltar por causa dessa outra memória, por causa dessa outra energia. A minha mãe, então... Mas mais ou menos uma semana depois, a mulher voltou a me telefonar e disse: a minha mãe está se sentindo muito melhor agora. Isso não significa que o problema não se repita, porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema. Mas eu continuo a trabalhar em mim, não nela. Outra pessoa indagou a respeito da guerra no exterior. O homem queria saber se era responsável por ela. Mais exatamente, desejava saber o que o Dr. Hugh estava fazendo a respeito. Eu me considero responsável, declarou o Dr. Hugh, sem titubear. Faço a limpeza todos os dias, mas não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. No entanto, estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza. Purificando hospitais, por exemplo. Não temos mais no Havaí uma unidade psiquiátrica hospitalar para pessoas que matam outras. Isso não existe. Eu fiz a minha parte da melhor maneira possível. Talvez, se eu tivesse feito uma limpeza ainda mais intensa, os resultados tivessem sido melhores. Sou humano e faço o melhor que eu posso. Então, existe uma conexão nossa com o divino, são as nossas centelhas divinas, que sabem o que é o melhor para cada um de nós e para a humanidade como um todo. Mas a gente sempre pode fazer o processo de purificação. A gente sempre pode purificar. E tudo aquilo que a gente tem notícia, que a gente sabe, nós somos responsáveis. Nós carregamos registros energéticos que estão em nós. Mas como diz o Dr. Hugh, pare de se cobrar tanto. Ele fala: eu sou humano e faço o melhor que eu posso. A questão é, nós sempre podemos escolher fazer o melhor que nós podemos. Mas muitas vezes a gente simplesmente fala: isso eu não quero, não vou fazer, não acredito mesmo, não tem problema. Não tem como mudar. A gente não tem como, talvez, fazer uma grande mudança, mas quando a gente muda o nosso interior, eu garanto que a energia nossa muda e as pessoas que estão ao nosso redor mudam. Talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas fazendo essa purificação e agindo de forma diferente, a gente pode mudar o mundo de alguém. Então, a gente pode entrar nessa jornada do Ho Oponopono com esse propósito também, né? Pude perceber que o Dr. Hugh estava ficando cansado e senti que ele queria encerrar a noite. Foram momentos extraordinários para todos. Mas houve uma continuação. Na manhã que se seguiu ao jantar e à palestra, várias pessoas tomaram juntas o café da manhã. Entre elas eu, Dr. Hugh, Elizabeth McCall, autora do The Tao of Horses e algumas outras. Sempre que estou perto do Dr. Hugh, começo a ficar mais tranquilo interiormente. Talvez eu esteja sentindo o estado zero, talvez não, quem sabe. Mas em determinado ponto, tive a repentina inspiração de programar um evento de fim de semana e chamá-lo de o fim de semana da manifestação. Não sei de onde surgiu essa ideia, pelo menos na ocasião eu não sabia. Agora eu sei que foi uma inspiração da divindade. No entanto, durante o café da manhã, ela me pareceu uma boa ideia que eu não desejava. Uma boa ideia que eu não tinha pensado a respeito dela antes. Uma boa ideia que eu não tinha usado o intelecto para poder tê-la. Eu simplesmente recebi essa ideia. Eu estava ocupado com projetos, viagens, promoções, competições de preparo físico e outras coisas. Eu não precisava de mais um item da lista de tarefas na minha programação. Tentei resistir à ideia. Decidi esperar para ver se ela simplesmente iria embora. Não foi. 3 dias depois, ela ainda estava na minha cabeça. O Dr. Hugh me disse que, se uma ideia ainda está presente depois de várias limpezas, devemos agir em função dela. Então, esse é um exercício que o Dr. Hugh ensina no curso que eu vou sugerir aqui para vocês. Tiveram uma ideia. Eu devo colocar essa ideia em prática?
Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gota de orvalho. Use a ferramenta que você desejar. Passado um tempo, se pergunte de novo. Eu devo colocar essa ideia em prática? Traga o processo de purificação novamente, com a ferramenta que vocês desejarem, e faça a pergunta novamente. E novamente purifiquem. Depois de 3 vezes purificando, se vocês recebem a mesma resposta, vocês entendem que é isso mesmo que precisa ser feito, que vocês querem fazer, façam. Mesmo que o caminho não dê, mesmo que o que você esperava não dê certo, mesmo que não seja o resultado que você esperava, aquilo era para ser feito por causa do processo, porque a gente cresce com o processo, por causa das pessoas que nós ajudamos durante esse processo que a gente nem tem consciência que está ajudando, e pela pessoa que nós nos tornamos mais preparados, talvez para algo maior que vai se apresentar depois. Uma vez que uma ideia é apresentada pela inspiração e a gente tem certeza que a gente deve agir, isso não significa que o resultado é o que a gente espera. Muitas vezes é um resultado muito diferente, mas que traz a expansão da nossa consciência e a expansão daquilo que a gente veio fazer nesse mundo realmente. Então vamos lá. Assim, escrevi o que veio a ser o e-mail mais mal escrito de toda a minha vida e o enviei para o meu banco de dados de contatos. Para o meu espanto, uma pessoa telefonou e se inscreveu no evento 3 minutos depois de eu ter enviado o e-mail. Ela deveria estar sentada diante do computador, praticamente esperando notícias minhas. As demais inscrições foram igualmente fáceis. Eu só queria 25 pessoas no evento. Eram as limitações que eu impusera a mim mesmo, simplesmente porque eu achava que seria mais fácil falar com 25 pessoas do que para 2.500. Além disso, eu nunca apresentara antes esse seminário. Na realidade, eu não tinha a menor ideia de como fazê-lo. Mencionei a minha inspiração e a minha preocupação ao Dr. Hugh. O meu único conselho é que você não planeje nada, disse ele. Mas eu sempre planejo, expliquei. Eu redijo as minhas palestras, crio pontos de destaque e distribuo um resumo para a audiência. Eu me sinto melhor quando sei a direção que estou seguindo nas minhas palestras. Você se sentirá melhor quando deixar que o divino tome conta de você, replicou ele. Vamos fazer uma limpeza nisso, de permitir que o divino tome conta das tarefas que você deve realizar sem ficar pensando e se preocupando. Ele pensou, olha só, é muito importante isso. Qual foi a energia que o Dr. Hugh se conectou quando ele pensou no trabalho que ele queria fazer? De preocupação, de peso, de como que ia ser. E aí o Dr. Hugh fala, confia no processo, confia. Mesmo que você tenha que preparar alguma coisa, não é o que ele fala aqui, mas mesmo que a gente tenha que preparar algo, vamos confiar que isso vem com leveza. Leveza, gente. Vamos trazer leveza para aquilo que a gente faz, confiando no processo, confiando que o que nós estamos fazendo não é para o outro avaliar se eu sou bom, se eu sou ruim, não. É para eu fazer a entrega, para que eu seja o canal de expressão do Divino Criador. Cada um de nós é um canal dessa expressão. E quando a gente se conecta com essa possibilidade, não importa mais, isso vai ficar bom, isso vai ficar ruim, vamos gostar assim, vamos gostar assado. Não, eu estou fazendo essa entrega. E quem vai se conectar com essa entrega, ótimo. E quem não se conectar, não tem problema também. Esse é o processo. Inclusive, de expansão, né, de quem nós somos, da nossa consciência, do nosso trabalho, do nosso ser mesmo. Quando ele disse isso, eu entendi que como o assunto passou a fazer parte da experiência dele, era algo que ele também precisava purificar. Repetindo, tudo é compartilhado. Então, se você, no caso do Joe Vitale, né? Se no caso do Joe Vitale ele estava limitado pelas preocupações sobre a apresentação, Dr. Hugh entendeu que aquilo fazia parte dele também, uma vez que ele tomou consciência da preocupação do Joe Vitale. Então, vamos purificar juntos esse registro, essa energia que existe entre nós dois, né? A sua experiência é a minha experiência e vice-versa quando temos consciência dela. Fiz o possível para não planejar o evento. Em determinado momento, entreguei os pontos e cedi ao meu medo, preparando um material para entregar a todo mundo. No entanto, não usei e nunca olhei para ele, e ninguém se importou. Comecei o evento dizendo, não tenho a menor ideia do que vou fazer neste evento. Todo mundo riu. Não, eu estou falando sério, declarei, não tenho a menor ideia do que vou dizer. Todos riram de novo. Passei então a falar a respeito do Dr. Hugh, do Ho'oponopono e de como a afirmação
você cria a sua própria realidade, significa mais do que todos poderiam ter imaginado. Quando existe alguém na sua vida de quem vocês não gostam, expliquei, foram vocês que criaram isso. Se vocês criam a sua realidade, então também criaram a da outra pessoa. O fim de semana foi maravilhoso. Mesmo hoje em dia, quando olho para a foto que tiramos do grupo naquele evento, sinto o amor que todos compartilhamos. Você pode ver a fotografia em www.beyond-manifestation.com. Mas isso foi apenas o início para mim. Eu ainda tinha muito a aprender. Então, vou encerrar agora na página 91 para começar amanhã o capítulo As Evidências. Então, nesse capítulo, o Joe Vitale conta para nós, né, essa experiência que ele teve com o Dr. Hugh Lane, sempre reforçando a nossa possibilidade de mudar aquilo que nós não desejamos para a nossa vida, fazendo a purificação, cortando uma energia que a gente não deseja, sempre conectados com aquilo que nós desejamos. Deixa o como para o universo. O como não nos pertence. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, que sorte, nossa, que coincidência, nossa, foi perfeito. Gente, é o universo que abre os caminhos para nós. Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente se conecta com o que a gente deseja, ao invés de ficar nessa prisão de ventre intelectual, que o Dr. Hugh Lane fala aqui. Em vez de a gente ficar ruminando o que não nos serve, que a gente deveria eliminar, vamos focar no que nós desejamos, trazendo a presença do Pai, do Divino Criador conosco, lembrando que Ele está em nós. Então, muita gratidão pela presença de vocês. Mahalo de coração por estarem acompanhando esse estudo. E voltamos amanhã com a leitura do livro Limite Zero. Muita gratidão, gratidão. Depois, se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Mahalo de coração, aloha.